Olá, bom dia, bem-vindos a mais um webinar Qualitours. Eu sou Manuela Andrade, vários de vocês já me conhecem pessoalmente e virtualmente. Hoje nós vamos falar de um destino incrível e um barco perfeito para fazer esse destino. Eu estou aqui com a Renata, da Wanderlush. Oi, pessoal, bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês e espero que a gente consiga navegar juntos aí alguns minutinhos nesse destino tão especial e com esse produto tão maravilhoso e ideal para quem quer conhecer o arquipélago de Galápagos. Sem dúvida, a Renata voltou recentemente de Galápagos, então ela tem muita coisa para contar para a gente, está encantada, que é ótimo. E lembrando que esse treinamento está sendo gravado, vocês conseguem utilizar depois para dividir com suas equipes, assistir novamente. E durante a apresentação, façam perguntas, que ao final eu e a Renata a gente responde tudo para vocês, ok? Rê, começa contando para a gente um pouquinho. Bem, pessoal, de novo agradeço a atenção e o tempo aí de vocês. Eu sou Renata Garcia, da Wanderlust Connections, e junto com a Rogéria Pinheiro, a gente representa alguns produtos bem especiais, e um deles é esse barco que eu vou apresentar para vocês, o MV Origin. Mas antes da gente entrar para falar especificamente desse produto, eu gostaria só de dar uma geral no destino, né, o destino Equador. Eu sempre gosto de começar com um mapa, para dar uma ideia para a gente de localização e principalmente logística, né. As Ilhas Galápagos são esses pontinhos aí, né, que ficam a aproximadamente 1.000 quilômetros de Guayaquil. Equador faz divisa com Colômbia e Peru, então alguns passageiros, principalmente passageiros estrangeiros, quando visitam o Equador e Galápagos, costumam combinar essa viagem também para esses outros países. E agora, entrando um pouquinho mais no destino em si, no país em si, a gente tem duas cidades principais, que são a capital, que é Quito, e a cidade de Guayaquil, que fica aí um pouquinho mais ao sul. Equador é um destino que é necessário o visto, ou melhor, não é necessário o visto, mas sim é necessário a vacina de febre amarela, o certificado internacional da vacina de febre amarela. Esse certificado é pedido, inclusive, no momento do embarque, aqui já no Brasil, tá? Então, junto com o passaporte, o passageiro também tem que apresentar esse certificado. É importante lembrar que, como a gente teve um surto recente de febre amarela, muitos países estão passando a solicitar, mesmo quando não tinham por praxe isso. Então, é importante sempre recomendar para os passageiros que eles tomem a vacina, se ainda não tomaram, né? E andem com esse certificado internacional, porque isso pode mudar, de repente, um dia antes da viagem do cliente, pode virar um transtorno. Exatamente. É tão importante quanto o passaporte. Exatamente. Né? Já deixa junto ali com o passaporte para evitar de surpresa. E a moeda oficial do país é o dólar, tá? O dólar foi utilizado, está sendo utilizado desde 2000, quando o país passou aí por um momento de inflação e mudou da moeda que era o sucre para o dólar. Então, não é necessário fazer nenhum outro tipo de câmbio, a não ser mesmo para o dólar. As companhias aéreas que voam para o Equador, as duas principais, né, a Copa e a Avianca, a Latam também voa, mas tem uma frequência um pouquinho menor do que a Copa e a Avianca. Essas duas fazem ou escala ou conexão, respectivamente, Panamá ou Bogotá. A boa notícia é que a partir de dezembro, agora dia 27 de dezembro, a Gol começa a voar direto 3 vezes na semana. Então, sempre terças, quintas e domingos, a Gol vai voar direto São Paulo-Quito, que vai facilitar bastante aí a logística do passageiro que queira visitar o país. Quando a gente pensa em melhor época do ano para ir, Ilha Galápagos e Equador é um destino que o passageiro pode visitar praticamente o ano todo, tá? Existem duas épocas, que são as épocas bem demarcadas, de novembro a abril, que é quando eles consideram a época úmida, o verão, e é quando acontece a maior incidência de chuvas. Mas quando eu falo chuvas aqui, pessoal, não é um volume de água que vai atrapalhar o passeio do passageiro, tá? São
São chuvas ou no começo do dia ou no final do dia, mas uma quantidade muito inferior ao que nós estamos acostumados aqui no Brasil. E a época de maio a outubro, que é efetivamente a época seca e mais recomendada, principalmente para quem quer visitar o arquipélago de Galápagos para mergulho, né? Seja um mergulho de garrafa com cilindro, ou seja mesmo um mergulho tipo flutuação com snorkeling. Em linhas gerais, a média ao longo do ano fica em torno de 17 a 25 graus. É claro que nessa época seca a temperatura pode subir bastante e a sensação térmica, principalmente, é de bastante calor, então o termômetro pode estar marcando 30, 32 graus, mas a sensação ser um pouquinho mais do que isso, tá? Então, protetor solar é imprescindível, é o item principal, protetor, boné, chapéu, porque o sol é bastante, bastante quente mesmo. Bem, seguindo um pouquinho agora, falando sobre a chegada até as Ilhas Galápagos. Então, como eu comentei, os dois principais aeroportos são o de Quito e o de Guayaquil. E de Guayaquil até São Cristóbal, que é essa ilha que está aí demarcada com esse pontinho vermelho, você tem aproximadamente 1.000 quilômetros, que são os 1.000 quilômetros que o avião vai percorrer sobre o Oceano Pacífico. Esse trecho aéreo de Quito até Guayaquil e de Guayaquil a São Cristóbal, ele já é reservado pela própria empresa, tá? Então, quando vocês solicitarem a cabine do cliente de vocês, esse trechinho aéreo já é reservado, são esses voos que estão aparecendo aí na tela, né? Então, sempre com a Avianca, o voo sai de Quito, vai até Guayaquil e depois de Guayaquil até São Cristóbal, tá? Não tem voo direto de Guayaquil a São Cristóbal, ele sempre vai fazer uma paradinha de Quito a São Cristóbal, ele sempre faz uma parada em Guayaquil, tá? Então, esse trecho interno, ele também já é reservado pela Ecoventura, que é o escritório local, no caso, através da Qualitours. Quando vocês forem reservar para o cliente de vocês, vocês vão fazer somente o trecho de São Paulo até Quito ou de São Paulo até Guayaquil. Quito é uma cidade, falando um pouquinho dos atrativos, né, que existem ali, é uma cidade belíssima. Quem já visitou, quem conhece, compara bastante com Cusco, né, tem aquele charme de Cusco, com uma cultura muito rica, uma história muito rica também. Então, vale a pena investir pelo menos umas 2 noites, 2 dias inteiros em Quito, antes de seguir para o arquipélago de Galápagos. Agora, falando um pouquinho das ilhas, né, das principais ilhas do arquipélago. Além de São Cristóbal, que é a ilha de saída do nosso iate, do MV Origin, Galápagos também tem uma ilha principal que chama Santa Cruz, que é essa ilha que fica bem ali no centro, e ali também existe um outro aeroporto, que é o aeroporto de Baltra. Muitas pessoas conhecem esse aeroporto e têm ele também como referência. Mas nesse caso, no caso do MV Origin, sempre o embarque e o desembarque vai ser feito a partir de São Cristóbal. O navio, ele visita a ilha de Santa Cruz, mas não existe a possibilidade, por exemplo, do passageiro pegar o navio em Santa Cruz ou descer em Balta para fazer um embarque. Sempre o ponto de encontro, né, de chegada e saída, é a ilha de São Cristóbal. O arquipélago de Galápagos, ele é formado por quase 50 ilhas, né, entre ilhas, ilhotas e pequenas formações rochosas. Essas são as principais, além das ilhas que ficam bem ao sul, que é a ilha de Floriana e Espanhola, que vocês vão ver no outro mapa. Mas essas são as ilhas principais do arquipélago e as mais conhecidas, né, as mais famosas. E sempre que a gente fala de Galápagos, a gente lembra do Charles Darwin, que esteve nas ilhas, né, em 1835, foi quando ele chegou até o arquipélago de Galápagos, e ali ele fez a sua pesquisa, embasou a sua tese para lançar o livro A Origem das Espécies, né? E quando a gente fala de Darwin, principalmente desse conteúdo, desse legado que ele deixou para a gente, fica muito claro o porquê o arquipélago de Galápagos é hoje um santuário, e não existe nenhum outro lugar no mundo igual ao arquipélago de Galápagos quando a gente fala em espécies endêmicas,
que são as espécies que estão em algumas ilhas, e que com o itinerário do MV Origin é possível entrar em contato com essas espécies, não só nas diferentes ilhas, mas principalmente os passeios também que são feitos de mergulho. E o que eu sempre gosto de mencionar é que a quantidade de espécies que você vê, o conjunto delas é muito grande, né? É como se fosse uma viagem para Botsuana ou Quênia, onde você tem as grandes migrações de animais. Galápagos, ele remete muito a isso também, quando a gente fala em quantidade de espécies. Uma coisa interessante pensando nisso, ter clareza do quanto faz diferença ter um guia especialista, alguém que de fato entenda dessas espécies, que conheça e possa te dar informação, conhecimento. Né? E o MV Origin e o Theory Breve, eles têm essa característica bem forte, que a Renata vai contar um pouco mais para a gente em seguida. Exatamente, Manu. É uma viagem de muito conteúdo, e ter um guia, um naturalista, que consiga compartilhar isso de forma efetiva e principalmente com informações que sejam relevantes, fazem a total diferença, né? Bem, na África a gente fala que os passageiros vão buscar os Big Five. No Galápagos são os Big 15, que são as 15 espécies, sejam elas endêmicas ou nativas, que existem nas ilhas, né? Tanto as aves quanto répteis e outros tipos que é possível conhecer e entrar em contato, né? Aqui eu vou passar rapidamente por algumas espécies. Essas são as espécies endêmicas, e quando a gente diz endêmicas, isso quer dizer que não existe em nenhum outro lugar do mundo, como o atobá de patas azuis, tem também o atobá de patas vermelhas, e a fragata, tesourão, que é essa que está bem no meio. São aves realmente belíssimas, e para um passageiro que gosta de estar em contato com a natureza e admira esse tipo de interação, realmente são aves belíssimas. Dependendo da ilha que você visita ou a época que você visita, você consegue ver desde a parte de encontro dessas aves, os ovos, como que é o acasalamento. Então, tem uma interação muito grande entre essas espécies. É importante dizer que muitas pessoas perguntam, mas essa coisa de ver pássaro é coisa para gringo, né? Europeu e americano que gostam de fazer isso, etc. E em Galápagos, essa característica é diferente, porque os pássaros são muito diferentes daquilo que a gente está acostumado. Apesar da gente ter muitos pássaros aqui no Brasil, e a gente ter isso, né, o tempo inteiro, mesmo nas grandes cidades, e saiu um pouquinho, você já vê muitas outras espécies, em Galápagos realmente são pássaros que você só vê lá, e muito diferentes, muito realmente encantador, né? Então não tem aquela característica de passeio de birdwatching, né? Uma outra dinâmica nas Ilhas Galápagos. Bom você ter falado isso, Manu, porque é muito diferente de você estar com um binóculo procurando a ave no meio de uma árvore para você conseguir avistar. Como as espécies aqui são muito distintas e existem em quantidades absurdas, você cruza com elas de diferentes formas. Isso que é o interessante, né? Quando a gente chega numa ilha e dá de cara com um grupo de 50 iguanas, e você tem que caminhar do lado dessas iguanas para poder continuar a trilha, e elas não vão fazer absolutamente nada com você, né? Porque simplesmente elas são as donas da ilha e você é só um visitante que não faz a mínima diferença. Então, o tipo de contato que você tem com uma fauna e flora muito único é realmente o que torna essa viagem para Galápagos tão especial. É algo que você percebe a natureza no seu estado mais simples, mais bruto, menos alterado, e isso que transforma essa viagem numa volta ao tempo, né? E nós que vivemos em grandes centros, imaginar que existe um lugar do mundo que ainda está assim é muito especial, né? Aqui outros exemplos de aves, mas essas são aves nativas, ou seja, existem no arquipélago de Galápagos, mas também em outros lugares do mundo, mas aqui são aves que têm alguma característica específica, como, por exemplo, o falcão de Galápagos ou o albatroz de Galápagos, com uma interação também muito bonita e muito dinâmica.
Entrando um pouquinho agora nas espécies marítimas, né? Os tipos de arraias que é possível navegar e mergulhar são inúmeras. Eu mesma não sabia que existiam mais de 15 tipos de arraias, de tamanhos diferentes, cores diferentes, formas diferentes. E descobri, inclusive, que as arraias voam, né? Foi uma experiência bem interessante, ver uma arraia pulando e saltando no mar, né? A tartaruga marinha, existe também a tartaruga gigante, que é uma das espécies mais famosas da ilha de Santa Cruz. O pinguim de Galápagos, que é um cara muito charmosinho, muito encantador, pequeno no tamanho, mas extremamente ativo, e que também nos mergulhos de snorkeling é possível chegar muito próximo, e ele tem uma interação muito divertida com quem está navegando. E o famoso tubarão-martelo, isso eu sempre falo e eu nunca vou cansar de falar. Quando o guia, né, o nosso naturalista, nos disse que naquela manhã a gente ia mergulhar em um ponto que era possível ver tubarões, eu quase voltei para o barco e falei, não vou, porque não estou a fim de correr riscos. E o meu guia explicou, falou, Renata, fique tranquila, porque em Galápagos é o único lugar que a gente grita tubarão, tubarão, e todo mundo pula para dentro d'água e não sai correndo dela, porque são espécies extremamente dóceis, podemos dizer isso. Eles realmente têm uma interação muito tranquila e é muito interessante você poder chegar perto de um animal que tem tantas histórias e está tanto no imaginário de todo mundo e perceber que não é nada daquilo, né? Então, realmente é um tipo de dinâmica interessante. E a grande estrela de todas as ilhas, que são os nossos leões marinhos, simpáticos e fofos e vistos em grandes quantidades, em grandes famílias e agrupamentos. Eu falo que o leão marinho é o equivalente ao nosso cachorro aqui, né? Desde a hora que você desembarca em São Cristóvão, no aeroporto, na praça, perto do local onde você vai pegar o zodíaco para embarcar no navio, você já consegue ver vários. E a primeira vez que você vê, tira várias fotos, selfies, e no último dia você já viu tanto que não dá dando nem bola mais para o leão marinho. Mas que também tem uma dinâmica e uma beleza na sua forma de estar em conjunto, em família, que é realmente muito interessante. E nos mergulhos também, são espécies que gostam de estar perto dos humanos e volta e meia fazem piruetas na nossa frente. Então, toda essa dinâmica com os animais, e eu gosto de iniciar o treinamento com isso, é para já poder mostrar o clima de uma pessoa, o perfil de uma pessoa que visita, ou que vai pedir para vocês o arquipélago de Galápagos, né? Os grandes atores dessa viagem são essas espécies, elas que trazem um brilho especial, elas vão estar presentes em todas as atividades e vão possibilitar esse contato muito próximo entre o passageiro e essas espécies. Entrando um pouquinho agora em qual é a melhor maneira de visitar o arquipélago de Galápagos. Eu falo que quando o cliente decide ir para Galápagos, ele tem o famoso DPV, que é o dilema pré-viagem, né? Como é que ele vai visitar? Ele vai fazer por terra ou ele vai fazer por mar? É possível visitar Galápagos por terra, tendo como base a ilha de Santa Cruz, que é a principal, e sim, é possível fazer por mar, é a forma, inclusive, mais procurada pela maioria dos passageiros, mas eu sempre falo que vale a pena vocês levarem em consideração alguns pontos para poder esclarecer para o cliente de vocês o que é mais adequado e em qual dessas duas opções ele vai conseguir ter uma melhor abrangência e um maior aproveitamento da viagem. E aí eu vou passar bem rapidamente por alguns desses pontos. O primeiro deles, a flexibilidade. No caso do navio Origin, o NV Origin e o NV Theory, que vai ser inaugurado em março, são itinerários que começam no domingo e terminam no domingo seguinte, sempre itinerários de uma semana. Se o cliente de vocês não pode embarcar no domingo, eu só consigo na segunda-feira, eu só consigo na terça, já não é possível fazer nenhum tipo de alteração para que ele embarque nesse navio em alguma outra ilha. Ele tem que ter pelo menos de 11 a 12 dias para conseguir casar desde o dia que ele embarca aqui no Brasil, as 7 noites de navegação e depois a volta. Então, ele tem que ter uma flexibilidade com relação ao período da viagem dele.
Eficiência de tempo também é um ponto bem importante. Na minha opinião, o principal deles, o que justifica 100% a opção de mar como a mais adequada para se visitar o arquipélago. O navio ele embarca em São Cristóvão e o trecho de navegação entre uma e outra ilha, ele é sempre feito durante a noite. Ou seja, ele chega na ilha na parte da manhã, passa o dia todo fazendo atividades, volta para o navio no final do dia, janta e depois do jantar o navio vai zarpar para continuar navegando. Ou seja, ele não passa um dia inteiro em navegação, ele não tem o deslocamento dele, o tempo de deslocamento desperdiçado, porque esse deslocamento vai ser feito enquanto ele está dormindo, e isso garante 100% de aproveitamento na viagem. Ao passo que, se o cliente está em terra, embasado em Santa Cruz, ele tem que pegar os barcos menores para fazer os famosos day tours, né, os passeios de um dia inteiro, e aí sair de Santa Cruz e ir para a ilha seguinte e voltar. E esse trecho é um trecho que ele vai estar perdendo, é um tempo que ele está perdendo, já que ele tem esse trajeto feito todos os dias para ir e voltar para a ilha de Santa Cruz. Então, efetivamente, a eficiência do tempo por mar é muito melhor. Além do alcance, né? Uma vez que você está embarcado no cruzeiro, as ilhas que você visita, e principalmente a região da ilha que você visita, é diferente de uma pessoa que está em terra, que tem somente a possibilidade de visitar as ilhas mais próximas de Santa Cruz e sempre conhecer os lugares e chegar aos lugares onde estão os maiores grupos e conglomerados de turistas. Quando você está num navio, o alcance que você tem das ilhas é outro, e no caso do Origin, como ele é um navio pequeno, para apenas 20 passageiros, ele consegue se posicionar em pontos dessas ilhas que não são tão conhecidos pelo turista mais massivo. O esforço também, uma vez que você está navegando num cruzeiro, ele é zero. No Origin, eles incluem absolutamente tudo, inclusive a roupa de mergulho que você vai precisar para fazer os mergulhos, todos os equipamentos, o seu dia a dia já é programado pelo naturalista, as refeições, ou seja, você só tem que acordar e aproveitar o seu dia com todo o conforto possível. Uma vez que o cliente fica embasado em terra, o esforço é 100% dele, né? De organizar o que ele vai fazer, de alugar o equipamento que vai ser necessário, de pegar o barco, de fazer o passeio. Então, no caso do NV Origin, esse esforço ele é reduzido a zero praticamente. A diferença de conforto, fazer por terra e fazer com um barco, é gigante. E isso tem que ser colocado para os clientes, porque muita gente fala, não gosto de barco, não gosto de mar, ou enfim, sempre tem um cliente que prefere fazer por terra, e em Galápagos realmente não vale a pena. A gente teve um treinamento presencial aqui em São Paulo recente, em que eu comentei isso, falei, olha, muitas histórias de gente que vai terrestre se arrepende muito. E uma das agentes de viagem que estava no evento veio falar com a gente no final e dizer, olha, eu fiz terrestre, foi péssimo, eu queria voltar no meio, e ouvindo vocês falarem, realmente é o melhor jeito. Então, é muito importante passar isso para os clientes para que eles não cheguem lá com uma expectativa errada, né? Fazer num barco é realmente a melhor das opções para esse destino. Com certeza. E a pergunta que todo mundo me fez antes de eu ir viajar e depois quando eu voltei foi, Renata, o navio balança muito, o mar mexe demais, você sentiu enjoo, você passou mal? Eu, particularmente, tive uma experiência bem tranquila. O arquipélago, como você não vai até mar aberto, o trajeto entre uma e outra ilha são trajetos curtos, como eu já disse anteriormente, feito durante a noite, então possivelmente você vai estar dormindo nesse trajeto. E também o navio, ele tem uma tecnologia, além de ser um cruzeiro pequeno, ele tem uma tecnologia de estabilizador que permite que o movimento do navio seja o mínimo possível, né? Ao passo, de novo, que se o cliente estiver na ilha de Santa Cruz para pegar os barquinhos menores e visitar as outras ilhas, esses barcos menores atingem uma velocidade maior, então aí sim o cliente vai ter aquela sensação de estar pulando dentro do mar e pode ser que ele se sinta um pouco mais enjoado.
Então, só para vocês terem em mente esses pontos, e agora vamos falar um pouquinho, entrando efetivamente, como é conhecer o arquipélago de Galápagos com o MV Origin. Tem um vídeo, existe um vídeo que vocês vão receber o link desse vídeo. A gente vai tentar passar aqui rapidamente. Ele vai depender da conexão de cada um, se vai rodar. Então, de qualquer forma, a gente vai mandar o link para vocês. Bem-vindos ao Origin. Como vocês viram aí nesse vídeo curtinho, ele é um iate de apenas 10 cabines. E ele, na verdade, tem 2 itinerários que podem ser feitos, tá? Como eu mencionei para vocês anteriormente, ele sempre sai no domingo, volta no domingo seguinte. E existe o itinerário A, que é o itinerário que está aí na tela, que visita as ilhas sul, as 2 principais sendo a ilha de Floriana e a ilha de Hispaniola. Então, aqui do lado, vocês conseguem ver também o dia da semana e onde que ele está em cada um dos dias da semana. Então, sempre vai sair de uma ilha, navegar durante a noite, chegar na ilha seguinte, passar o dia, navegar durante a noite e assim por diante. E a opção do itinerário B, que é o itinerário que visita as ilhas do sul, ou melhor, do norte, aí visitando a ilha de Genovesa, que foi a ilha em que Darwin esteve, a primeira ilha que Darwin visitou, e depois a ilha de Isabela e Ferdinanda. No caso, esse itinerário não visita aquelas 2 outras ilhas aqui do sul e foca mesmo nas ilhas mais do norte. Todo mundo me pergunta se existe uma diferença entre os itinerários, qual é o melhor, qual eu consigo ver a maior quantidade de bichos. Quando a gente fala em espécies, tanto o itinerário A quanto o B, os Big 15 estão garantidos nos 2 itinerários, tá? O que vai alterar, basicamente, para o itinerário B é o tempo de navegação entre uma ilha e outra, que é um itinerário mais distante. Como que isso reflete no dia a dia? Como o cruzeiro embarca, ele sai para fazer os itinerários, né, à noite, para sair de uma ilha e visitar outra, ele chega na parte da manhã um pouquinho mais tarde. Então, o tempo de navegação é um pouco maior. Mas isso não interfere nem nas atividades e nem nas espécies que vão ser conhecidas e vistas em cada uma dessas 2 ilhas, tá? Aqui algumas informações com relação ao navio. Sempre é importante mencionar a quantidade de tripulantes, ou seja, são 14 tripulantes para 20 passageiros. A média entre tripulante e passageiro ela é a mais alta dentre todos os outros navios e itinerários que fazem a região do arquipélago de Galápagos. E além dos 14 tripulantes, existem também os 2 naturalistas, que foi o que a Manu comentou no começo, que são os guias especialistas com formação que vão trazer todo o conteúdo e compartilhar todo esse conteúdo com os passageiros. Cada naturalista acompanha um grupo de 10 passageiros, ou seja, também a melhor média se comparado com qualquer outro navio. Os passeios são feitos nos Zodiacs, então são 10 passageiros para cada Zodiac com um naturalista. Isso permite que o conteúdo compartilhado seja entendido, compreendido por todos, não fica ninguém sem ouvir o que o guia está falando. As cabines, elas são duplas, existe a opção de cabine tripla e também cabine que é conjugada para famílias. O navio ele aceita crianças
a partir de 6, 7 anos, é a idade ideal. É um iate de 3 andares, além dos Zodiacs, que são os barcos para fazer os passeios, ele também tem um bote com fundo de vidro, para aqueles passageiros que não querem ou não podem mergulhar. Então, com esse bote é possível também fazer o passeio e ter todo o contato com a vida marinha. Opção de caiaque, stand-up paddle, biblioteca, Apple TV no quarto, tem academia de ginástica, e as duas únicas coisas que não estão inclusas são as gorjetas, sugerido no final do cruzeiro em torno de 300 e 350 dólares por pessoa para a semana de gorjeta, e o Wi-Fi, que também é cobrado separadamente, mas pega super bem. Então, para aquele passageiro que quer ficar conectado o tempo todo, o Wi-Fi funciona assim, tá? Outro ponto importante é o idioma. Todos os tripulantes, eles estão no arquipélago de Galápagos, eles falam espanhol, mas o idioma oficial no navio, e inclusive nos passeios, é inglês, tá? Algumas pessoas me perguntaram também se, mas é possível o guia dar uma explicação em espanhol, o meu cliente não fala tão bem inglês assim. Como a maioria dos passageiros são de língua inglesa, esse é o idioma falado por todos, mas claro, se num passeio ou mesmo num restaurante o cliente quiser falar em espanhol, tirar uma dúvida em espanhol, pedir alguma coisa em espanhol, ele pode, mas sempre que o guia for se referir ao grupo todo, esse conteúdo vai sempre ser compartilhado em inglês. Agora, entrando um pouquinho nos decks, né, cada um dos decks do navio, esse é o último deck, o deck superior, o sun deck, onde existe aí o espaço de espreguiçadeira e um bar, que é onde também é preparado alguns dos almoços durante essa semana, é feito nesse bar aberto, geralmente um churrasco, um ceviche. Logo no andar de baixo, o navio conta com uma jacuzzi, é nesse ponto da jacuzzi onde acontece o embarque e o desembarque para o Zodiac, então é um ponto geralmente de encontro para cada um dos passeios. Vocês podem reparar nas fotos que, como o navio foi construído em 2016, começou a navegar no final desse mesmo ano, ele é um navio muito novo, né? Então, o piso, o estofado, os espaços do navio, vocês percebem que ele tem uma qualidade de altíssimo nível, principalmente nos seus detalhes. Esse deck é o deck onde fica a sala de estar, o bar e o restaurante. Onde vocês estão vendo essas duas TVs, é onde todos os dias à noite os naturalistas convidam os passageiros para se encontrar, tomar um drink, e onde eles vão compartilhar qual vai ser a ilha visitada no dia seguinte, quais são os passeios, o que vai ser feito de manhã, o que vai ser feito à tarde. Então, o cliente ele já vai dormir sabendo as espécies que ele vai ver, a atividade que ele vai fazer, a roupa mais adequada para ele usar naquele dia. É um ponto de encontro sempre nas noites antes do jantar. Como eu mencionei, o navio conta com uma biblioteca, uma pequena academia e uma boutique também. Como eu falei, o chapéu é essencial, então se o cliente esquecer, ele consegue adquirir lá. E no andar de baixo é onde ficam todas as cabines, tá? São apenas 10 cabines, elas ficam concentradas num único deck, então não tem uma cabine que está no deck superior ou inferior, e todas as cabines têm a mesma metragem e as mesmas facilidades, não existe uma diferença de uma cabine maior ou menor. Todas têm aproximadamente 18 metros quadrados, com janelões que permitem uma vista incrível de todas as ilhas. As camas podem ser ou no formato de cama de casal ou a cama de solteiro. Algumas facilidades da cabine são as gavetas e os armários. Então, quando o cliente chega, ele consegue tirar tudo da mala, guardar tudo e colocar a mala logo embaixo da cama. Importante mencionar também, aproveitando que eu falei de mala, que o cruzeiro, mesmo sendo um iate de luxo e fazendo parte do Relais Chateau, o dress code do iate ele é totalmente informal, é um iate de expedição, então não existe um dress code mais formal para o jantar, para o almoço, ao contrário, é realmente bem à vontade, seguindo mesmo o perfil e o padrão do arquipélago. Essa porta que vocês estão vendo é a porta que dá para o banheiro.
uma configuração de cabine tripla, são apenas 2 no navio, então a tripla conjuga com uma dupla, sendo ideal também para famílias. E os banheiros que são super espaçosos, os amenities com shampoo, condicionador, hidratante e o sabonete líquido são feitos pela própria Ecoventura e biodegradáveis, eles têm uma preocupação muito grande com relação ao selo sustentável. Máquina de café, máquina de chá, então, com todas as facilidades que o cliente precisa. Eu já falei um pouquinho para vocês do perfil do cliente, né? Quem é que vai pedir Galápagos para vocês? Qual é o cliente ideal para indicar esse destino? Então, o primeiro ponto é que Galápagos certamente é para um cliente que já visitou outros lugares do mundo, que tem interesse por contato com a natureza, vida animal, que já teve uma experiência talvez de África, tem interesse por fotografia, por mergulho. Ele é um cliente ativo, ele é um cliente que curte estar em contato com a natureza, fazer caminhadas, mas que ao mesmo tempo ele gosta de todo o conforto, praticidade e serviço possível. É um cliente que busca uma viagem que, além de levar ele para outro lugar, vai trazer conhecimento para ele. Ele vai poder voltar de uma viagem contando histórias, compartilhando histórias com as pessoas que ele gosta, né? E tendo essa vivência muito próxima, principalmente, das espécies num lugar tão único quanto o arquipélago de Galápagos. O cliente tem que ter o mínimo de mobilidade, né? Por quê? Porque ele vai entrar e sair do Zodíaco todos os dias. Os passeios, eles não são passeios de longa duração e nem muito cansativos. Ao contrário, todas as caminhadas que são feitas nas ilhas, elas são um ritmo muito tranquilo, o naturalista vai parar, vai conversar, vai mostrar uma espécie, então não é uma corrida para ver quem vai chegar em primeiro lugar. O cliente não precisa ser atleta, né? Não precisa ser uma pessoa preparada fisicamente para grandes coisas. O que ele precisa é ter mobilidade para entrar e sair do Zodiac, tanto do barco, né, do iate, quanto quando ele chega em terra, que ele vai desembarcar. Então, é mobilidade. É uma pessoa que se movimenta bem, que consegue subir uma escada bem, apoiar né, o braço, etc., consegue fazer todas as atividades sem problema nenhum. Exato, exatamente. Até porque, em algumas fotos mais para frente, vocês vão ver as formações das ilhas. Cada ilha tem uma formação. Tem ilha que é praia de areia branquinha, tem ilha que é praia de cascalho, tem ilha que são pedras vulcânicas e a trilha é feita em cima dessas pedras. Então, essa mobilidade é importante para que o passageiro consiga ter o maior proveito durante a viagem. E, além disso, o Origin tem também algumas saídas temáticas, onde, além dos naturalistas, existem outros convidados ou um tema mais voltado para algo específico, como yoga, fotografia, saída de famílias, ou essa primeira com Jack Groove, que é um naturalista muito famoso, um dos mais premiados dos Estados Unidos. Essas saídas, elas não acontecem muitas vezes ao longo do ano, geralmente são 2 ou 3 vezes ao longo do ano, mas se o cliente tem algum interesse específico, vale a pena conferir e já sugerir uma saída temática para esse cliente, adequando ainda melhor a expectativa do cliente com o tipo de tema que vai ser tratado durante o cruzeiro. Bem, entrando agora na questão das refeições do navio, como eu mencionei para vocês anteriormente, ele é um iate que tem o selo Guillet Chateau, recebeu recentemente esse selo em setembro, e eu sempre gosto de mencionar como que esse selo reflete nas refeições, em cada uma das refeições. Primeiro ponto é que todas as refeições, as bebidas, os snacks, alcoólicos e não alcoólicos estão inclusos, tá? Outros navios do arquipélago cobram as bebidas alcoólicas à parte. Aqui não, aqui vocês já têm todas as refeições, absolutamente tudo incluso. Essas refeições são produzidas sempre trazendo muito o que é de local dessa ilha, né? O que é de mais orgânico, o que é de mais fresco. Então, é tudo muito original, muito criativo e saboroso. O café da manhã e o jantar, ou melhor, o café da manhã e o almoço é servido em estilo de buffet,
né? Então, como se fosse um hotel 5 estrelas, tem as opções de quentes, de frio, sucos, pães. No almoço, uma mesa de salada com as opções de quentes também, ou servido no andar de cima, num estilo de churrasco. E no almoço, o seu garçom vai te mostrar quais são as opções para o jantar. 3 opções de entrada, 3 opções de prato principal e as sobremesas. E esse jantar, sim, é a refeição Guilé Chateau, vamos dizer assim, do cruzeiro, servido à la carte. Muito importante mencionar que, se o cliente tem qualquer tipo de restrição alimentar, isso deve ser mencionado no ato da reserva, para que o cruzeiro consiga se preparar e apresentar alternativas durante o roteiro todo, né? Uma vez que o cruzeiro zarpou, se o cliente falar, eu não como carne, ou eu sou celíaco, tenho intolerância à lactose, é mais difícil para o iate se preparar, então, se eles já tiverem essa informação antes, melhor ainda. Sempre na volta dos passeios, tem os snacks and drinks, que é um momento de recarregar as energias de uma caminhada ou de um mergulho, e isso também tudo incluso, além do expresso e do chá que fica na cabine, e também uma estação de snacks que fica aberta 24 horas. Então, as refeições, elas são muito bem servidas, muito bem preparadas, extremamente saborosas, e durante o dia todo o cliente tem acesso a bebidas e outros snacks que ele queira. A foto seguinte já é a foto do restaurante, né, do bar e do restaurante. As mesas podem estar juntas ou separadas, aí depende da configuração daquela saída. De novo, é importante mencionar, né, as janelas estão presentes em todos os espaços do navio, então a vista está garantida tanto do bar quanto do restaurante também. E agora vamos entrar um pouquinho no dia a dia, como que é um dia a bordo do MV Origin. A gente tem um vídeo aqui também, mas eu vou pedir para o Vinícius compartilhar esse vídeo com vocês. Eu acho que ele não vai entrar. O Vinícius manda depois para vocês o linkzinho desse vídeo. É muito legal vocês compartilharem também com algum cliente, porque ele consegue entender bem como que é essa dinâmica de passeios, tá? O primeiro ponto é que sempre o desembarque vai ser feito ou seco ou molhado. E aqui está a importância da mobilidade do cliente. Se o desembarque for feito numa praia, ele é molhado. Se ele for feito em alguma plataforma ou direto na ilha, ele é seco. Então, o cliente tem que ter essa capacidade de entrar e sair do Zodiac todos os dias, já que é a partir daqui que os passeios são feitos, tá? Ou vão ser passeios nas ilhas, né, o que a gente chama de passeios em terra, e aqui está bem um exemplo do que eu mencionei anteriormente, né, do tipo de terreno que o cliente pode encontrar, e por isso que essa mobilidade é importante. Esses passeios, eles geralmente vão ter duração de 1 hora, 1 hora e meia, depois já se retorna para o navio, então, de novo, não é cansativo, os naturalistas acompanham e vão compartilhando as informações das aves, outras espécies e fauna, flora em geral, que forem encontrados durante o passeio, e é aqui que a grande magia acontece, né? Estar a bordo do navio é belíssimo, mas é quando você chega nas ilhas que você percebe essa riqueza do santuário de Galápagos. E as outras opções que são os passeios em mar, seja o mergulho, seja os passeios de caiaque ou stand-up paddle, e ali na parte superior direita vocês têm a foto do barco que eu falei, que tem o fundo de vidro, e que é possível também entrar em contato aí com a vida marinha, que é riquíssima, né? Uma das coisas que me chamou muito a atenção é que quando o naturalista falava, olha, temos um cardume de um peixe tal vindo à sua direita. Quando você mergulha e vai ver o cardume, não são 50 peixes, é tipo 100, 200 peixes que estão nadando na sua direção e que você fica inteiramente maravilhado pelas cores, formas e riqueza dos peixes, estrela marinha, tartarugas, leão marinho, enfim, realmente são nos passeios em mar que esse contato com a natureza é o mais forte e o mais colorido possível. Bem, pessoal, os vídeos que eu mencionei anteriormente, o Vinícius vai compartilhar com vocês. Tem muita informação sobre o MV Origin e o MV Theory, que é o irmão do Origin, que vai ser
inaugurado em março, com as mesmas características, então também 10 cabines, também para 20 passageiros, também Villers Chateau, também com toda essa dinâmica de passeios em terra, passeios em mar. É um destino, como eu falei no começo, que traz muito conteúdo, né, e um contato realmente com a natureza de forma muito única, então que realmente transforma a viagem de qualquer um, assim. É importante vocês terem em mente a questão do tamanho do navio, então, para um cliente que está decidindo viajar até março do ano que vem, por exemplo, já não tem mais disponibilidade no Origin, então é importante ter um tempo aí de programação prévio para conseguir garantir os lugares. E a Qualitur está aqui com todas as informações que vocês precisarem, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem mais material, eles têm acesso a isso que eu compartilhei e muito mais, e vão poder ajudá-los aí a orientar o cliente de vocês da melhor forma possível. Sem dúvida, nós estamos à disposição, nossa equipe comercial, nossa equipe de atendimento. De novo, eu queria lembrar que esse treinamento foi gravado, então vocês terão acesso a ele completo, a gente vai mandar, além dele, do link desse treinamento, o link desses outros vídeos para vocês, tá? Porque a gente recebeu mensagem de que algumas pessoas não conseguiram ver, isso depende muito da internet, de cada um, então a gente manda para facilitar. A gente recebeu aqui algumas perguntas, então vamos aproveitar esses últimos minutinhos que nós temos para responder, tá? Tem uma pergunta que é sempre interessante a gente falar mais sobre isso, que é sobre crianças a bordo. Existe uma limitação de idade, mas é importante lembrar que o tipo de criança, o tipo de experiência que a criança já teve em viagem é que vai determinar se ela deve ou não fazer uma viagem dessa. Se é uma viagem que precisa ter uma criança que precisa o tempo todo de videogame, de brinquedo, de alguém cuidando, né, sem parar, isso não é uma boa ideia. A ideia a gente tem que olhar para isso como se fosse um safari. Né? Uma criança que sabe a hora de parar, que sabe que pode existir um perigo, apesar dos bichos serem muito dóceis, uma criança, de repente, bater num bicho pode não ser uma boa ideia. O navio, na verdade, o Thiago, né, que fez essa pergunta, Thiago, o navio, ele tem uma restrição a partir de 6 anos de idade. É uma idade que eles consideram adequada para estar a bordo. Mas como a Manu falou, esse passageiro mirim, vamos dizer assim, ele tem que ter esse perfil de ser uma criança que esteja com os pais o tempo todo, porque não tem monitor, não tem kids club, não tem um espaço dedicado, né, a crianças. E, de novo, seja uma criança que tenha esse perfil de explorar e conhecer, né? Até fazendo uma comparação com a África, é um destino onde ele consegue estar muito mais próximo dos animais e ter um contato muito mais real do que se fosse no safari. E claro que os naturalistas façam as instruções de qual a distância que você pode ficar, se não pode tocar, não pode dar comida, enfim, aquelas instruções básicas. Mas é um roteiro que, para a família, permite uma conexão muito forte, né, entre os membros da família e principalmente mostrar um destino que a criança não está acostumada, né? As crianças de hoje em dia não estão acostumadas nem com vaca, que dirá ver uma iguana amarela no meio de uma ilha, né? Então, certamente a criança vai voltar cheia de histórias para contar para os amiguinhos. O que eu sempre recomendo com relação a crianças é uma criança acostumada a viajar, a partir de 7 anos, é acostumada a viajar, que vai ver animais, que está acostumada, por exemplo, a ir em museu e janta com os pais em qualquer lugar. Uma criança acostumada com atividades assim, vai fazer essa viagem e vai ficar maravilhada, porque é muita coisa diferente para ver. Né? A coisa de o tempo todo você pode entrar na água, o tempo todo você vai ver um bicho diferente. Então é muito bacana para criança, adolescente. É muito enriquecedora essa viagem para todo mundo, ainda mais para crianças e adolescentes. É só ter esse cuidado de não ser uma criança que tenha a expectativa de um kids club, de um monitor ou de uma brincadeira o tempo todo dentro do barco. Isso aqui não tem, tá? Uma pergunta, conta pra gente o que é importante a pessoa levar, além do protetor e do chapéu, os principais itens que não podem faltar na mala. Ótima pergunta. Protetor solar sempre, muito, não leve um apenas, leve 2 ou 3.
chapéu também, calça de caminhada, aquelas calças tipo sarja, de tecido leve, que pode ser molhado, né? A bota de caminhada, de trekking, e também tênis, dependendo da ilha onde acontece o desembarque, é possível caminhar de tênis e até mesmo de chinelo. Então, sempre nesse encontro que eu mencionei que o naturalista faz todos os dias à noite, ele vai dizer qual calçado que é melhor ou não. Camisetas, é claro, uma jaquetinha leve, corta-vento. No primeiro dia que a gente estava embarcado em São Cristóvão, o tempo deu uma virada e começou a ventar bastante, então é sempre bom ter um corta-vento por perto. Biquíni, claro. Toda a parte de equipamento de mergulho, né, tanto macacão, pé de pato, máscara, tudo isso o navio fornece, então não existe essa preocupação. E como eu mencionei que o dress code é muito informal, não tem que ser uma mala para as atividades durante o dia e uma mala para as atividades durante a noite, né, para o jantar, por exemplo. Muitas vezes a gente voltava do passeio da tarde, que acabava em torno de 6 horas, e os passageiros ficavam no bar bebendo até às 7, e de lá já engatavam direto o jantar com a mesma roupa que tinha feito o passeio, e tudo bem. Então, realmente, o DNA de ser informal, de ser um iate de expedição, ele fica muito nítido em todos esses momentos, e até algumas noites que certas pessoas iam mais arrumadas, assim, elas se sentiam desconfortáveis, porque estava todo mundo tão à vontade. Então, é uma mala bem econômica, assim, não precisa... Ótimo, dá para levar uma mala pequena mesmo, né? Mesmo, super dá para levar, sem dúvida. Tem uma pergunta aqui sobre a duração dos passeios. Acho que vale explicar um pouquinho mais. Legal, ótimo. Kátia. Então, Kátia, esses passeios, eles acontecem na parte da manhã e na parte da tarde, e geralmente é feito um passeio de mar e um passeio de terra de manhã, volta para o navio para almoçar, um passeio de mar e um passeio de terra na parte da tarde. Esses passeios em terra, que duram, como eu falei, em torno de 1 hora, 1 hora e meia, dependendo da ilha, o cliente não pode ficar mais tempo, por quê? Porque ele vai com o grupo no Zodíaco, com o naturalista acompanhando. E todos fazem os passeios juntos. Em algumas ilhas, Kátia, é possível o naturalista simplesmente nos levar até essa ilha, falar um pouquinho e depois deixar o tempo livre para cada um fazer o que quiser. Quem quiser caminhar, quem quiser entrar no mar, tem essa flexibilidade. Mas sempre com um horário marcado para ir e para voltar, tá? Então não tem, quero ficar mais tempo nessa ilha, me deixem aqui. Não, aí você vai voltar com o naturalista para o navio. Mas é importante dizer que é o tempo suficiente. Super, né? Não tem uma coisa de, eu vou ficar muito pouco. Na verdade, se você fosse ficar em terra, pegar um barquinho com horário marcado para fazer o trajeto até uma outra ilha, para chegar, fazer o passeio e voltar, provavelmente você ficaria menos tempo do que fazendo a viagem a bordo do MV Origin ou do MV Theory quando chegar. Exatamente. É uma viagem slow travel. Então, a todo momento, o cliente tem o ritmo dele muito respeitado. É claro que existem os horários a serem cumpridos, mas de forma alguma isso é imposto, né? Isso é sugerido e acaba acontecendo de uma forma muito orgânica. Tem alguns comentários e perguntas aqui sobre um mesmo tema, então eu vou juntar. O iate, ele é lindíssimo e ele é para 20 pessoas, o que significa que é muito fácil fretar. A gente tem muitos grupos para 20 passageiros, em torno desse número. Então, isso é uma coisa totalmente possível, precisa ser feito com um pouco de antecedência, porque, como a Renata falou, né, para março a gente já não tem mais, até março a gente não tem mais disponibilidade, mas é uma coisa muito possível, e aí a gente pode negociar condições com a Ecoventura e ajudar vocês a montar esse grupo, divulgar esse grupo para os clientes de vocês. Por exemplo, se vocês quiserem fazer um grupo, fazer encontrar os clientes na agência de vocês, eu e a Renata, a gente pode ir junto, fazer a apresentação, mostrar como é a viagem, fazer uma versão reduzida, né, menos do nosso lado profissional de viagem, mas mostrar para os clientes como é essa viagem, para que ajude a fechar um grupo desse, por exemplo. Então, contem com a nossa ajuda. Tá? Tem uma pessoa perguntando quem é dona dos iates. A Ecoventura. Isso. A Ecoventura, na verdade, Gilberto, ela é dona de 5 navios no arquipélago de Galápagos,
2 que são iates de expedição, um que é um iate, um navio específico para quem vai fazer mergulho, e aí aquele mergulho de garrafa, né, com o cilindro, que precisa da carteirinha, precisa de horas de mergulho para poder fazer. E agora esses 2 iates de luxo, que são o MV Origin e o MV Theory, que vai ser inaugurado agora em março de 2019. Exatamente. E uma coisa importante é, uma pessoa pergunta a média de investimento para essa viagem. A gente passa cotações para vocês, claro, sempre que for solicitado, tiver uma possibilidade de data, mas é importante dizer uma média de preço, né? Olha, Juliana, o roteiro, falando só do iate, não considerando o trecho aéreo daqui até Quito e o trechinho interno que eu mencionei para vocês, o valor de uma semana embarcada com todas as atividades, todas as refeições, todos os equipamentos, todos os serviços, por pessoa em cabine dupla, em torno de 7.800, 7.900 dólares. Existe um acréscimo para a cabine individual e existe um desconto para passageiros CHD ou até 17 anos, né? E que seria o triplo também. Mas uma média disso, uma semana embarcada em torno de 7.800 dólares por pessoa. Eu gostaria só de acrescentar nessa questão do preço, que esse valor é uma média de investimento para viagens de expedição no geral. Então, quando a gente fala de destinos como Antártica, Alasca, Groenlândia, Ártico, a gente tem essa média de 1.000 e pouquinhos dólares por dia por pessoa, considerando que você tem absolutamente tudo incluído. Você não tem que se preocupar com mais nada, né? Realmente, só o voo, chegar até lá e depois você não se preocupa com mais nada. E colocando no papel, a gente já fez isso algumas vezes, colocando no papel, quando você fala de uma tarifa de 7.800 dólares por pessoa, absolutamente all inclusive, todas as refeições, todas as bebidas, as atividades, tudo incluído, e você vai colocar isso no papel para uma viagem em terra, vale muito mais a pena fazer um iate de luxo, com toda a sofisticação, gastronomia René Chateau, todo o conforto, naturalistas assim, super qualificados, tudo isso já incluído no preço. Então, é muito fácil, apesar de ser um valor alto a princípio, é muito fácil a gente explicar para o cliente o motivo desse valor e é muito fácil ele se convencer. A gente passa por isso algumas vezes já e realmente o cliente fica tranquilo porque ele percebe que vale muito a pena, tá bom? Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Esse treinamento vai ficar disponível. Entre hoje e amanhã a gente já manda o link com o vídeo para vocês compartilharem com suas equipes, com os amigos do trade. Eu e a Renata estamos sempre à disposição. A Rogéria, sócia da Renata na Wanderlust também. E toda a equipe da Qualitours, atendimento comercial, a gente está à disposição para ajudar com dúvidas, com o que precisarem. Então, Renata, muito obrigada pela parceria. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigada a você, Manu. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção, pelo interesse. E a gente segue à disposição para o que vocês precisarem. Boas vendas e boas festas aí para todos no final do ano. Ótimas festas, até logo e até o próximo webinar. Obrigada.